Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e na nossa videoaula de hoje de Finanças Públicas, nós vamos falar um pouco sobre os instrumentos legais que dão suporte ao processo aí de orçamento público. Nós sabemos que o processo planejamento-orçamento, eles se consubstanciam-se nos seguintes instrumentos. Plano plurianual, que é o famoso PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e Lei de Orçamentos Anuais, que é a LOA. Esses três instrumentos, gente, eles estão citados aonde? Lá na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Né? Então, lá na Constituição Federal está sendo citado aí tanto o PPA, como a LDO, como a LOA, tá certo? Então, quando alguém lhe perguntar em que o orçamento público é baseado, você vai responder que é na própria Constituição Federal, através dos instrumentos PPA, LDO e LOA. Nós vamos falar de cada um desses três instrumentos e vamos começar falando do plano plurianual, que é o PPA. O PPA, gente, ele corresponde a um plano, né, de médio prazo, por meio do qual se procura ordenar as ações do governo que levem ao alcance dos objetivos e das metas que serão fixadas aí para um período de 4 anos. Então, a duração aí do PPA, o planejamento do PPA é para esse período aí de 4 anos, certo? No PPA vão ser colocados o quê? As ações que buscam o quê? O atingimento aí dos objetivos, das metas de governo para esse período de cada ano, para esse período de 4 anos. Então, cada governante eleito, ele deve propor logo no seu primeiro ano de governo as diretrizes, né, os objetivos e as metas que devem ser aprovadas, né? E quando aprovadas vão ter vigência aí de 4 anos, sendo que vão ser 3 anos do governo de quem o elaborou, vão ser 3 anos, e o último ano será já na vigência do próximo governo, certo? Então, quando um governo assume, seja ele o presidente, seja um governador, seja um prefeito, no primeiro ano de mandato, ele sempre vai estar executando as ações do PPA anterior, ou seja, do plano que foi elaborado pelo governo anterior. Então, no primeiro ano de mandato dele, é que ele vai elaborar as novas diretrizes, metas, né, e objetivos para os seus próximos 3 anos de governo e para o primeiro do governo posterior. O PPA, gente, ele deve ser enviado para o Legislativo até o dia 31 de agosto do primeiro ano do governo atual. Essa é uma data baseada em leis federais, mas a gente sabe que, por exemplo, o município ele pode estabelecer a sua própria data aí de envio do PPA para ser votado, certo? De acordo com as leis municipais. O legislativo, ele deve votar. Por quê? Porque esse PPA só vai poder ser executado se ele for aprovado, tá bom, gente? Então, quando enviado, é um projeto de lei. Aí, somente após a aprovação, né, pelo legislativo, é que ele vai se tornar uma lei que, né, para que aquele governo possa estar se baseando,
está executando aquelas ações que foram por ele propostas. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, sob pena de crime de responsabilidade fiscal, tá? Então, quer dizer que o governo ele só pode executar o que está nesse instrumento legal, ou seja, tanto no PPA como no orçamento. Então, ele não pode pegar os recursos públicos e administrar ali no improviso, de qualquer maneira. Ele primeiro deve fazer todo o planejamento das suas ações para ser aprovado pelo legislativo, para depois, então, ser executado. Então, nada, nenhum investimento, nenhuma aquisição, nada que não tenha ali no PPA como sendo uma meta para aquele governo, pode ser feita sem estar autorizado, né, no PPA. Em síntese, nós podemos resumir aí o PPA como uma forma de orientação governamental, já que ele é objetivo que é alcançar o desenvolvimento econômico, através das ações, através dos objetivos, das metas que foram estabelecidas para aquele período de 4 anos, o governo pode estar aí, sim, ajudando a economia daquele estado, daquele município, né, buscando um desenvolvimento econômico. O PPA, na verdade, é um instrumento de planejamento que deve estar em sintonia aí com toda a programação do orçamento do Poder Executivo. É por isso que o governo não pode executar nenhum investimento, não pode efetuar nada que não esteja previsto nesse instrumento. Por isso que ele tem que se planejar, ele tem que organizar essas ações com muito cuidado, com muita cautela, diante das necessidades da população. É um instrumento para definir diretrizes, né, que vão dar suporte também ao processo de elaboração dos orçamentos, já que o orçamento é anual, ele vai ter que ter uma base aí no PPA, que é para o período de 4 anos. Então, todas as metas, objetivos do PPA de 4 anos, elas vão sendo distribuídas anualmente através da LOA, né, que é a Lei de Orçamento. E também o PPA, ele visa aí ordenar, né, e disciplinar a execução das despesas com investimento que vão se reverter aí em benefícios para a sociedade. Então, é uma forma do governo ter cuidado, ter mais responsabilidade, organizar a execução de cada despesa. Afinal, esses gastos vão ser feitos o quê? Com dinheiro público, né? Com o dinheiro da própria população, porque nós sabemos que os recursos que ingressam nos cofres públicos vêm da própria população e devem retornar em forma de serviço público, né? Beneficiando a população como um todo. Então, tem que se ter uma responsabilidade, um cuidado na hora de planejar, na hora de organizar cada despesa pública. Tem que ser feita de acordo com a necessidade da população. O segundo instrumento que nós vamos falar essa noite é a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A LDO, gente, ela consiste aí numa lei que norteia a elaboração dos orçamentos anuais, de forma que adequá-los às diretrizes, aos objetivos e às metas que foram estabelecidas pela administração pública no PPA, ou seja, para um período de 4 anos. Então, a LDO, ela funciona como uma ponte entre o PPA e a LOA, que é a Lei de Orçamento. Então, ali na LDO vão estar todas as diretrizes para que o orçamento, né, a lei de orçamento anual venha a ser elaborada de acordo com as metas da administração pública, que foram, no caso, estabelecidas, que foram colocadas, planejadas no PPA.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já tem uma vigência menor do que o PPA, a vigência dela é anual, ela define aí as metas e prioridades, no caso, para o ano seguinte, né, a partir do que foi estabelecido pelo PPA. Então, ela vai ser organizada de acordo com as metas, com os objetivos que estão lá no PPA, só que ela vai organizando isso para um período anual aí, sempre para o período seguinte que ela está sendo elaborada. Então, ela vai estabelecer aí as orientações, né, de como elaborar o orçamento anual e também ela vai definir aí regras sobre mudanças nas leis já existentes, né, leis sobre impostos, sobre finanças, sobre o pessoal. Então, ela vai estar dando todas as orientações e definindo todas as regras nesse sentido. O projeto da LDO, ele também deve ser votado, né? Ele é elaborado, por isso é um projeto, só depois de aprovado pela Câmara é que ele vai o quê? Se tornar uma lei. Então, ele deve ser encaminhado normalmente para a Câmara. Ele tem prazo, né, para que o Legislativo venha apreciar e votar. Então, até dia 15 de abril de todo ano, ele deve ser encaminhado aí para o Legislativo e deve ser votado até 30 de junho, certo? Então, após ser aprovado, no ano seguinte, ele vai ser executado, ok? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece, então, parâmetros, né, para a aplicação de recurso orçamentário anual, através do PPA, para garantir o objetivo fim, sem prejudicar o controle do Tesouro Nacional. Ou seja, a LDO, ela vai assegurar aí que a população ela seja beneficiada, ela seja atendida nas suas necessidades, porque o objetivo fim é exatamente esse, é o bem-estar coletivo, é a res pública, né? A população como um todo ser atendida através dos serviços públicos, né? De preferência de qualidade. Então, a LDO, ela vai estabelecer parâmetros para que esse objetivo fim venha, de fato, acontecer, ser atendido. E, ao mesmo tempo, ela vai estar ajudando aí no controle do Tesouro Nacional. Por quê? Porque através da LDO, o PPA também vai estar sendo cumprido, sendo executado. A LDO, ela norteia a elaboração do orçamento de forma a adequar as diretrizes e os objetivos estabelecidos no plano plurianual, restrita ao ano a que se refere. Então, ela define aí as metas em termos de programas. Ou seja, eu tenho no PPA as metas para 4 anos. Então, essas metas vão ser transformadas aí em programas que vão ser executadas anualmente, certo? Através das diretrizes que vão estar lá na LDO. O conteúdo da LDO, gente, ele é estabelecido, como eu já disse para vocês, pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela representa a lei maior de um país, do nosso país, e a LDO é citada, é colocada lá na Constituição Federal, tanto a LDO como o PPA, como a LOA. Esses instrumentos, eles são instrumentos legais, mas é interessante também falar que o orçamento público, ele também é observado, tem suporte, né, não só desses 3 instrumentos, mas também da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que a partir de 2000 passou a ser a dar uma força maior, um apoio maior em relação ao planejamento dos recursos públicos, né? A cobrar mais dos gestores a responsabilidade com o dinheiro público, para que esse dinheiro, de fato, ele venha
a ser utilizado com responsabilidade, sabendo que o gestor não é dono desse recurso, ele é apenas administrador, ele foi escolhido, né, através de votação pela população para estar ali administrando a coisa pública, administrando os recursos públicos, o patrimônio, mas tem que ser gerido em prol da população como um todo, em prol das necessidades daquele local, daquela sociedade, né? Seja a nível federal, estadual ou municipal. Então, o conteúdo da LDO é estabelecido aí, né, tanto na Constituição Federal como na Lei de Responsabilidade Fiscal, e dispõe exatamente sobre esse equilíbrio, né, entre receitas e despesas. O Poder Executivo, ele deve planejar como ele vai gastar as receitas que vão estar adentrando aos cofres públicos, havendo aí um equilíbrio, né? Não pode se gastar mais do que se tem, e tem que se gastar com responsabilidade. Então, os critérios, a forma de empenho, né, a forma de gastar os recursos públicos são estabelecidas nesses dispositivos legais, né? As normas também relativas ao controle de custos, afinal, não é porque o dinheiro não é do gestor que ele vai sair gastando tudo de qualquer jeito. É por isso que se tem que planejar, é por isso que ele tem que organizar as ações, né, a fim de estar controlando esses recursos públicos, né, tentando aí produzir o máximo, mas com o mínimo de recurso possível, com responsabilidade. As demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, além dos anexos de metas, né, fiscais e de riscos fiscais, são conteúdos aí que estão nesses dispositivos legais, tanto Constituição Federal como Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o gestor público, ele deve observar a Constituição Federal, que é a lei maior, mas ele tem outros instrumentos legais que também devem ser observados por ele no âmbito do poder público, né? Nós temos a Lei 4.320, que é uma lei muito importante de atuação do poder público, que tem que ser observada pelo poder público, mas principalmente também a Lei de Responsabilidade Fiscal. E por último, nós vamos falar sobre a LOA, né, que é a Lei de Orçamento Anual. Essa lei, ela representa aí a compatibilização anual do PPA e da LDO, estimando aí tanto a receita como fixando as despesas para cada exercício financeiro, ou seja, para cada ano, vão ser colocadas as ações relacionadas ao PPA e à LDO, certo? Estimando aí as receitas daquele ano e fixando as despesas, ou seja, como vão ser gastas essas receitas que adentraram aos cofres públicos naquele período, né, naquele exercício financeiro. Então, a LOA somente poderá conter dispositivos relacionados à previsão da receita e da despesa. A LOA ela é exclusiva para isso, para planejar as receitas e as despesas, ou seja, ela vai estar estimando a receita que vai fazer parte dos cofres públicos naquele exercício e como essa receita vai ser destinada em prol da população, ou seja, os gastos públicos, né, que vão ser fixados através de despesas públicas. A LOA, ela objetiva viabilizar a realização das ações planejadas no PPA e transformá-las em realidade. Então, a LOA é um instrumento aí de concretização do PPA. Ela deve ser elaborada aí de forma compatível com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e com as normas, né, dos dispositivos legais, no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles têm que andar juntos, né? Tanto PPA, LDO, LOA, né, tem que estarem juntos, respeitando aí as normas que são colocadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
porque caso haja um desrespeito, ele pode ser, esse gestor público, ele pode ser responsabilizado, né, como por crime de responsabilidade fiscal. Então, a LOA, gente, ela é a previsão das receitas, né, e a autorização das despesas públicas. Então, quando o legislativo vota aprovando a LOA, ele está autorizando o executivo a realizar todas aquelas despesas públicas com a receita que foi indicada por ele, pelo executivo ali naquele projeto de lei. Então, a LOA, lá na LOA vão estar definidas as fontes de receitas, quer dizer, de onde veio aquele recurso, né? É uma receita tributária, né? Foi da arrecadação de tributos, é uma receita de serviço, enfim, vai estar indicado a fonte da receita e vai ser detalhada aí as despesas por órgãos de governo e por função, todas expressas, né? Todas expressas aí em valores monetários. Na LOA vão conter aí os programas, os subprogramas, os projetos, as atividades que devem contemplar as metas e as prioridades que foram estabelecidas lá na LDO com os recursos necessários ao seu cumprimento. A LDO, ela puxou aí da PPA para o período de 1 ano. Então, a LOA vai estimar as receitas e fixar as despesas de acordo com as metas e as prioridades que estão lá na LDO. Então, a LOA também é um projeto de lei que é elaborado pelo Poder Executivo e aí que vai ser encaminhado para a Câmara até 30 de outubro de cada ano para ser votada pelo Legislativo. Ela deve ser discutida e aprovada até o final de dezembro, porque ela vai ser, porque quando aprovada, ela se torna uma lei que deve ser executada no ano seguinte. É interessante também nós falarmos que a LOA, ela compreende aí 3 grupos de orçamentos. Ela se divide aí nesses 3 grupos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de seguridade social. O orçamento fiscal, gente, é referente aos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, ou seja, seus fundos, órgãos, entidades da administração, tanto direta como indireta, inclusive fundações que são instituídas e mantidas pelo poder público. Então, o orçamento fiscal é aquele orçamento onde vão ser programadas as ações do governo, vão ser estimadas as receitas e fixadas as despesas para mantimento aí dos órgãos e das entidades da administração pública como um todo, certo? Então, no orçamento fiscal que vão estar os valores relacionados às despesas de manutenção, né, de custeio de cada órgão, em relação a pessoal, né, entre outros, né? Mas toda despesa do orçamento fiscal, ela vai ter relação aí com os órgãos, com as entidades, né, referente aos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Já o orçamento de investimento das empresas é aqueles em que o Estado que é aplicado, né, através da participação do Estado, de forma direta ou indireta, em entidades onde ele tem aí a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, são de fato os investimentos que são realizados pelo Estado em, por exemplo, instituições como o Banco do Brasil, que é uma sociedade anônima, né, onde ele tem ações, né, que são colocadas, que são negociadas, mas que essas ações é uma sociedade de economia mista, porque a maioria das ações, de fato, pertencem ao poder público, pertencem ao Estado. Então, existem investidores normais, mas o maior investidor é o Estado. Então, o orçamento de investimento vai estar voltado para esse tipo de ação. Por exemplo, nós tem a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, que é mantida, né? Aliás, que o patrimônio público, o patrimônio dela foi instituído pelo poder público, né? Então,
tem o BNDES. Então, o orçamento de investimento vai ser o orçamento responsável por essas ações, né? Onde o Estado esteja aí, de alguma forma, participando direta ou indiretamente do capital social dessas entidades, e ele precisa estar aí realizando ações, né, voltadas para a manutenção desses investimentos. O orçamento da Seguridade Social é aquele que abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, né? Da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Ou seja, o orçamento da Seguridade Social ele busca assegurar direitos como saúde, como previdência, como assistência social, né? Que são direitos de todos nós, né? De toda a população. Então, todos nós temos direito à saúde, a ter serviços, né? Serviços de saúde ao nosso dispor. Todos nós temos direito à previdência, né? Que refere-se aí às aposentadorias, por exemplo, assistência social, que é um suporte, né? Que o governo dá a pessoas, por exemplo, com deficiência mental, física, né? Enfim, esse tipo de orçamento é voltado aí para essas três áreas: saúde, previdência e assistência social. Então, a LOA, gente, ela é um instrumento completo, mas que se divide aí em orçamento fiscal, investimentos e seguridade social, de acordo com esses objetivos, né, que eu coloquei para vocês. Só para a gente resumir aí, tá? O PPA, ele tem uma vigência de 4 anos, deve ser encaminhado aí até o mês de agosto. A LDO tem uma vigência anual, deve ser encaminhada aí até mês de abril para ser votado em junho. E a LOA tem a vigência anual, deve ser encaminhada até outubro para ser votada aí até dezembro pelo Legislativo, tá? Então, nesse slide, vocês podem observar a importância desses instrumentos legais caminharem juntos. O plano plurianual ele vai ser elaborado aí para 4 anos, pegando sempre 3 anos do governo atual e 1 ano do governo seguinte, né? E a LDO vai caminhar junto com a LOA em cada um desses anos. E para a gente concluir aqui a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as dimensões orçamentárias, né? Segundo a Consultoria de Orçamento do Senado Federal. O orçamento público ele apresenta 3 importantes dimensões, todas de interesse direto para a sociedade. A dimensão jurídica é a primeira delas, porque o orçamento público, gente, ele tem caráter e força de lei. Primeiro, ele é um projeto, mas que é elaborado por iniciativa do Poder Executivo, mas que tem que ser votado pelo Legislativo para ser executado. Então, ele tem que ser aprovado. Após a aprovação, ele vai se tornar uma lei de orçamento anual. Então, ela tem caráter e força de lei, enquanto tal, define limites, né, a serem respeitados pelos governantes e agentes públicos. Eles não podem fazer tudo como eles desejam, como eles querem. Eles têm que priorizar aí o bem comum, o bem-estar social, certo? Então, eles têm que respeitar os limites que são estabelecidos pelas leis, né? No tocante tanto à realização das despesas como na arrecadação das receitas, tendo em vista que o orçamento ele é feito somente com essas duas matérias, né? Ou seja, ele vai focar somente em receita e despesa. Tem outra dimensão orçamentária, é a dimensão econômica, porque nós sabemos que o orçamento público ele é basicamente um instrumento por meio do qual o governo ele extrai recursos da sociedade e os injeta em áreas selecionadas. Ou seja, o governo ele pode estar interferindo na economia, no desenvolvimento daquela região, sim,
por meio do orçamento público. A questão é que ele tem o quê? Que se planejar, ele tem que buscar conhecer as necessidades daquele lugar. Então, se aquele lugar necessita de desenvolvimento, ele tem que programar aí ações que possam focar nesse sentido, buscar desenvolver aquela região. Então, o orçamento público, ele é um instrumento onde o governo pode, sim, interferir na economia daquele local. Então, ele tem essa dimensão aí econômica. E a última dimensão é a dimensão política, né? Nós podemos dizer que é um corolário da dimensão econômica, ou seja, é uma consequência e é um resultado, né, da dimensão econômica. Se o orçamento público ele tem um inequívoco caráter redistributivo, o processo de elaboração, aprovação e gestão do orçamento embute necessariamente perspectivas e interesses conflitantes que se resolvem em uma última instância no âmbito da ação política dos agentes públicos e dos inúmeros segmentos sociais. Então, ele tem uma dimensão política. Por quê? Porque ele tem um foco, gente. Todo o processo do orçamento, né, de elaboração, aprovação, a gestão em si do orçamento, tudo tem um interesse aí, que é o interesse comum, né? Que é o bem-estar social, em distribuir para a sociedade aquilo que é de direito. Então, aquilo que a população necessita. Então, tudo vai ser feito não em prol dos meus próprios interesses como gestor, mas em prol da população. Então, há uma dimensão política aí como uma consequência, né, da própria dimensão econômica, já que é feito aí, já que as receitas, né, que estão nos cofres públicos são injetadas na economia porque elas vêm da própria população, elas vêm do próprio das pessoas ali daquela região, através do quê? Dos impostos. Nós pagamos nossos impostos e esses impostos eles devem voltar para nós em prol de serviços públicos, em forma de serviço público. Então, esse vai ser o interesse comum. Esse vai ser o interesse, né, conflitante aí com o interesse individual de cada um. Mas o que tem que prevalecer? O bem comum. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa etapa do conteúdo. Na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade, vamos falar a respeito dos princípios orçamentários, que dão suporte aí ao processo, né, de elaboração e execução do orçamento público. E muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.